Olá, está começando mais um programa OAB Nacional, trazendo para você as principais notícias da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB atua no Superior Tribunal de Justiça e reverte aviltamento de honorários sucumbenciais. Conselho Federal e OAB do Rio de Janeiro se manifestam contra mandados coletivos em intervenção federal. Segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia, marcada para março, está com inscrições abertas. E mais, você assiste ao documentário Sem Advocacia Não Há Liberdade, uma homenagem da Ordem aos mais de 1 milhão de profissionais da classe no país. Após análise de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça decidiu aumentar o valor de honorários sucumbenciais, aqueles pagos pela parte perdedora em um processo e que foram fixados de forma ilegal, com menos de 1% do valor da causa. A OAB participou da ação como amicus curiae. A palavra honorário vem do latim e dá origem à honra. O significado original está relacionado a toda coisa ou valor dados em contraprestação e que são recebidos em nome da honra. Hoje, representa um pagamento por um serviço prestado. Para os advogados, são os honorários advocatícios. De acordo com o artigo 22 da Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia e da OAB, existem 3 tipos de honorários advocatícios. Os convencionais ou contratuais, que são combinados entre advogado e cliente, normalmente por um contrato escrito. É o valor que o cliente paga para o seu advogado. De sucumbência, são os honorários que, em um processo, a parte perdedora deve pagar para o advogado da parte que ganhou a causa. E arbitrados judicialmente, que são determinados por um juiz quando advogado e cliente não definem um valor claramente no contrato ou discordam do que foi combinado. A OAB de cada estado possui uma tabela de honorários que diz respeito a quanto um advogado deve cobrar, no mínimo, para prestar diferentes serviços. Nós dizemos tanto que é necessário, que é importante que o advogado observe exatamente a tabela de honorários na sua cobrança, na sua contratação. No caso dos honorários de sucumbência, a lei estipula que o pagamento varia de 10% a 20% do valor da causa e, por ter caráter alimentar, a fixação deve ser feita de acordo com a tabela e proporcional à causa. Mas não foi o que aconteceu em um processo cujo Banco Bradesco deveria pagar honorários relativos a 15% da causa e que foram reduzidos para menos de 1%, cerca de R$10 mil. O caso chegou ao STJ em agravo de recurso especial. No julgamento, foi lembrada a jurisprudência da Corte de que é possível a modificação da verba honorária quando o montante se mostrar irrisório ou abusivo. O relator do recurso no STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira, após a análise dos autos, aumentou o valor da sucumbência para R$150 mil. A decisão foi comemorada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que ingressou na ação como amicus curiae, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. A decisão do STJ, que majorou os honorários sucumbenciais do advogado e que antes haviam sido aviltados pelo juízo de base, representam, ao fim e ao cabo, um verdadeiro resgate à dignidade da advocacia. E é importante que se frise que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu sistema de defesa de prerrogativas, estará sempre atento a qualquer violação de prerrogativa que se pratique contra qualquer advogado neste país. No pedido de ingresso da OAB, a entidade ressaltou que o tema é de interesse de toda a advocacia brasileira e lembrou que o novo Código de Processo Civil apresentou novos entendimentos sobre o pagamento de honorários, criando critérios de fixação e também resolvendo as possíveis divergências na interpretação da lei. E ainda falando de honorários, desde 2015, o Conselho Federal da OAB possui um espaço virtual, onde toda a advocacia pode denunciar o aviltamento de honorários e outras irregularidades relacionadas ao assunto. É o canal Ouvidoria de Honorário. Advogados e advogadas de todo o Brasil podem fazer reclamações relacionadas a honorários no site da OAB por meio do canal Ouvidoria de Honorários. O espaço é um canal direto e exclusivo da Ordem para intervir em casos de aviltamento dos honorários advocatícios e estabelecer vínculos entre a classe.
Para fazer denúncias, basta acessar o site da OAB, clicar no link Ouvidoria de Honorários, realizar um cadastro no site e, em seguida, enviar a reclamação. O calendário de cursos telepresenciais para o mês de março da Escola Nacional de Advocacia já está disponível. Ao todo, serão ofertados 4 cursos: Contratos de Serviços, Divergências Doutrinárias e Jurisprudenciais no Direito de Família e Sucessões, Aspectos Práticos sobre a Perspectiva do Exequente na Efetividade da Execução por Quantia Certa e Prática de Locação e Ações Locatícias. As aulas são oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades do país. Os cursos são realizados nas sedes das Escolas Superiores de Advocacia, ESAs, ou na OAB de cada estado. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada local. Mais informações você encontra no site aasp.org.br. Ainda falando sobre as ações da ENA, está disponível no site da escola a lista completa das aulas ofertadas pela entidade no ano de 2017. Os interessados podem acessar os vídeos de forma gratuita. Estão disponíveis aulas com temas diversos do direito, como novo CPC, direito civil e reforma trabalhista. Todo o conteúdo é ministrado por advogados especialistas no assunto. Os candidatos que participaram da prova prático-profissional, que integra a segunda fase do exame de ordem, devem ficar atentos à data de publicação do resultado final da prova. O prazo para interposição de recursos foi encerrado no dia 23 de fevereiro e a classificação definitiva deve ser divulgada no dia 6 de março, no site da Fundação Getúlio Vargas. A aprovação no exame de ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que estuda ingressar com uma ação para questionar a cobrança por parte de empresas aéreas na marcação antecipada de assentos nos aviões. O presidente nacional da OAB afirmou que a criação de novas cobranças de maneira alguma pode ser uma forma de baratear os custos para o consumidor, como aconteceu anteriormente com a cobrança de despachos de bagagens e de refeições a bordo. A entidade já contesta, através de uma ação civil pública, a cobrança extra ao consumidor para despachar bagagens. Para a Ordem, a medida fere os Códigos Civil e de Defesa do Consumidor, além da Constituição Federal. Anos de descaso e ineficiência dos governantes resultaram no caos em que se encontra a segurança pública do Rio de Janeiro. O cenário é tão preocupante que o governo federal decretou uma intervenção no estado. Com a medida, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Seccional do Rio de Janeiro publicaram uma nota sobre mandados coletivos de busca e apreensão que podem ser executados no estado, o que para a Ordem é uma violação constitucional. Confira. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Seccional do Rio de Janeiro publicaram uma nota em que alertam e repudiam os chamados mandados coletivos de busca e apreensão. O governo federal trabalha em um projeto de lei para utilizar o procedimento durante a intervenção federal na segurança pública do estado. Na nota, as entidades explicam que a medida não está prevista em lei e vai de encontro ao Código de Processo Penal, que determina que seja especificado a quem é direcionado o mandado. Justifica ainda que, por serem limitadoras de garantias fundamentais, as medidas cautelares não podem ser genéricas. Caso isso não esteja claro, há o desrespeito constitucional da garantia individual, que assegura que o lar e a intimidade não podem ser violados. O Conselho Federal e a Seccional do Rio estudam formas legais para evitar que direitos e garantias da população do estado sejam ameaçados. Desde o anúncio da intervenção federal, as entidades se mostram atentas, acompanhando, dentro da missão institucional, os desdobramentos da decisão a fim de evitar abusos. Para a OAB, é incompatível com a democracia combater o crime cometendo outros crimes. Após as críticas da comunidade jurídica e a repercussão negativa sobre o caso, o Ministério da Justiça agora vai adotar o termo mandados com múltiplos alvos, que, segundo o órgão, trará os nomes dos suspeitos. Os pedidos podem ser baseados em dados e posições de GPS para descrever áreas de comunidades afetadas pela criminalidade organizada.
Se você tem menos de 5 anos de inscrição como advogado e está começando a carreira na advocacia, então não pode perder a 2ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. O encontro acontece em março na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Serão 2 dias de evento para debater os principais temas do universo de advogados e advogadas em início de carreira. A capital do Rio Grande do Norte vai ser a sede do encontro que reúne milhares de profissionais em início de carreira para palestras e painéis com especialistas de diversas áreas. A ideia é discutir temas que contribuem para o fortalecimento institucional e para preparar os novos profissionais aos desafios da advocacia contemporânea. A 2ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia acontece nos dias 22 e 23 de março e as inscrições para o evento já estão abertas. As inscrições para advogados em início de carreira com até 5 anos de inscrição na OAB e profissionais com mais de 70 anos de idade custam R$ 100. Advogados que não estão nessas 2 categorias pagam R$ 125. Já quem é estudante paga R$ 75 na inscrição e profissionais de outras categorias devem pagar R$ 150. Há também descontos para inscrições em grupos com mais de 10 pessoas, com redução nos valores que variam de R$ 15 a R$ 20, dependendo da categoria. Nesse caso, o responsável pelo grupo deve mandar um e-mail para eventosoab@oab.org.br solicitando desconto e informando o número de pessoas do grupo por categoria. As inscrições para o evento devem ser feitas pelo site centraleventos.oab.org.br. Criada pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar da OAB orienta e fiscaliza a tramitação dos processos disciplinares da instituição. No ano passado, a demanda do órgão cresceu significativamente. Foram palestras, visitas e audiências em vários estados do Brasil, mostrando à classe a importância do Código de Ética e Disciplina para o bom exercício profissional. A OAB tem entre suas missões zelar pela advocacia, inclusive aqueles envolvidos em processos ético e disciplinares em todo o Brasil. Ela recebe e processa reclamações formuladas pelas partes e busca dar bom andamento a elas. A ideia é evitar a prescrição dessas ações por excesso de prazo, não permitindo que advogados e sociedade sejam prejudicados. Além disso, a Corregedoria ainda fiscaliza o trâmite dos processos nas 27 seccionais da Ordem. E o trabalho da Corregedoria tem dado bons frutos. Em comparação com o mesmo período na gestão anterior, a demanda do órgão cresceu significativamente. Foram 318 expedientes protocolizados. Desses, 225 foram juntados aos processos em trâmite para análise ou deliberação e tramitou um total de 175 processos, 94 remanescentes dos anos anteriores. Coloco essa situação como um conhecimento maior que hoje os advogados têm do trabalho da Corregedoria e dessa atuação que se mostra bastante efetiva. E também pelo fato de termos a implementação do novo Código de Ética e Disciplina, o que deu mais visibilidade à questão ética no âmbito da Ordem dos Advogados e perante a sociedade. O que nós fizemos no âmbito da Corregedoria, a partir de uma deliberação do presidente Lamarck, foi exatamente dar agilidade na tramitação dos processos, concedendo assim respostas imediatas àqueles que procuram a Corregedoria e que querem ver os seus processos tramitando na forma mais ágil. Além disso, a Corregedoria iniciou um projeto pioneiro chamado Corregedoria Itinerante. Ela auxilia as seccionais, tribunais de ética e disciplina e corregedorias na correta aplicação do código que trata do tema. A gente procura atender as necessidades dos tribunais de éticas e das seccionais para trazer para o Conselho Federal. Mas o mais importante é que nessas palestras nós trazemos as novidades. O Código de Ética acabou de entrar em vigor, o novo Código de Ética da OAB. Nós mostramos a visão do Conselho Federal desse novo código e proporcionamos aos julgadores e aos advogados um conhecimento mais profundo daquilo que nós buscamos com essas alterações do Código de Ética. 8 seccionais e 2 subseções já receberam a visita. Interessante que temos compartilhado as experiências, as boas práticas que as seccionais têm entre si.
observando as realidades de cada uma, levando essas realidades a outras seccionais e também dando sugestões para o bom andamento do processo ético. Observamos que temos uma nova realidade no julgamento dos processos éticos. Com a troca de informações, nós temos conseguido julgar os processos éticos com maior brevidade. Hoje, fazem parte da Corregedoria o secretário-geral adjunto do Conselho Federal e exercendo a função de corregedor-geral, Ibanez Rocha Barros Júnior, e como corregedores adjuntos, os conselheiros federais Elton Sadifuber, Eric Franklin Bezerra e Nelson Ribeiro de Magalhães e Souza. Eles contam com o apoio e trabalho de 3 servidores. Através do site da Corregedoria, é possível fazer as reclamações e acompanhar os processos que tramitam no órgão. O Clube de Serviços da OAB tem 66 novos parceiros que trazem benefícios a toda a advocacia brasileira. São vários segmentos que dão descontos em produtos e serviços. Veja como fazer parte do clube. Agora, a advocacia brasileira tem mais chances de descontos no Clube de Serviços da OAB. O portal de convênio firmou parceria com 66 novas empresas. Elas oferecem produtos e serviços com preços especiais. São descontos que vão de 5% a 60%. No Clube de Serviços da OAB, os profissionais encontram 20 categorias diferentes que vão de hotéis, entretenimento, educação, vestuário a serviços de saúde e turismo. São descontos em nível nacional e específicos para alguns estados. Toda a classe pode acessar os convênios e adquirir produtos com valores menores. Participe e experimente as vantagens do Clube de Serviços da OAB. Hoje o Brasil tem mais de 1 milhão de advogados e advogadas. Sem o trabalho desses profissionais, não há justiça e defesa plena. E para homenagear aqueles que lutaram e lutam pelo direito de defesa e pela defesa dos direitos, a OAB produziu um vídeo exibido no ato pelas prerrogativas durante a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. E é ele que você assiste agora. Eles fizeram e fazem a história da defesa e lutam por um mundo mais justo, em que a liberdade é o bem mais precioso, a maior das aspirações humanas. Bem que não se compra nem se vende, se conquista. Por ela, o homem enfrentou guerras, cruzou fronteiras, superou o medo, morreu para assegurar o direito inalienável de seus contemporâneos e descendentes de serem livres. É desse sonho que se origina a advocacia desde a antiguidade, da necessidade moral de defesa das pessoas comuns, vítimas das injustiças de todos os gêneros. Com base na verdade, direito e justiça, surgem homens dispostos a interceder por outros e assim dar ensejo a uma profissão pautada na dignidade da pessoa humana. Essas pessoas atenderam a um pedido, um chamado, vocatus, de socorro dos mais fracos e fizeram da palavra seu escudo e arma contra a tirania. Assim, a advocacia nasceu, se especializou e se tornou um instrumento indispensável à administração da justiça, tal como preconiza o artigo 133 de nossa Carta Magna de 1988. Preservar e defender a advocacia é assegurar o direito de defesa de todos,
é restaurar o respeito à lei e buscar, junto às autoridades, a postulação legítima em favor do cidadão. Por isso, defender as prerrogativas dos advogados é, em suma, garantir o acesso pleno à justiça. Prerrogativa não é privilégio, é liberdade de defesa. Apenas entre 2016 e 2017, a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas recebeu cerca de 11.846 denúncias de violação ao exercício profissional da advocacia. Valmir Oliveira da Cunha foi ferido em um atentado à bomba em seu escritório. Ele perdeu 3 dedos e sofreu queimaduras graves no abdômen após abrir um pacote entregue por um motoboy. A investigação descobriu que os responsáveis foram 2 policiais federais aposentados em um ato de retaliação da parte derrotada em uma causa de direito de família. Valmir foi ferido e mutilado por agir com competência e dignidade, simplesmente porque ganhou um processo de forma legítima. A advogada Raquel Gomes da Cruz foi coagida por PMs que exigiram ver sua documentação e a impediram de circular no fórum da cidade enquanto ela estava trabalhando. A advogada ainda foi vítima de deboche e recebeu voz de prisão, passando cerca de 12 horas na delegacia. Na ocorrência registrada, só constou o depoimento dos policiais envolvidos, citados como testemunhas. Ao resistir aos constrangimentos, a advogada agiu com independência, reivindicando seus direitos de pleno exercício profissional. A advogada Pamela Amaral foi impedida de usar a palavra por um desembargador no TRT de Goiás, que interrompeu um julgamento sob o pretexto de que deveria trajar vestimenta mais adequada, quando em verdade usava vestes compatíveis com o ato. Essa atitude invade a competência da OAB, a quem cabe por lei definir as vestimentas dos advogados e configura violação explícita ao artigo 7º do Estatuto, que garante ao advogado usar a palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal. Mesmo após vestir um blazer, a advogada foi publicamente constrangida pelo magistrado ao final da audiência. Aqui se vê o poder público tentando aviltar o decoro da advocacia, confundindo-o com aparência. Roberto Caldarte, diretor da subseção catarinense de Palhoça, foi assassinado durante uma falsa reintegração de posse na região metropolitana da capital por policiais militares após pedir a identificação dos mesmos. Os policiais, que não estavam a serviço da corporação, foram contratados para simular a tal reintegração por um dos compradores do terreno. Ao exercer seu mumus com coragem e destemor, Caldarte participou daquela que seria sua última defesa, arriscando a própria vida antes de ser covardemente espancado e morto. Danilo Sandes foi brutalmente assassinado durante o exercício profissional por se recusar a participar de uma fraude armada por um de seus clientes que desejava ocultar bens em um processo coletivo de inventário. Cumprindo sua função com honestidade, Sandes deixou para trás um futuro promissor ao resistir às tentativas de aliciamento e ameaças. O preço foi sua própria vida. Ontem, hoje e sempre, a advocacia brasileira se une contra a opressão e o silenciamento dos direitos coletivos e individuais em um brado em favor da justiça. A paixão pela defesa nos fortalece. Para isso foi erguida a Ordem dos Advogados do Brasil, para assegurar e dignificar a liberdade, para garantir uma advocacia plena, independente, forte, combativa em defesa da cidadania.
E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB Nacional está no Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!